Oi, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Lachuk e vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de Físico-Química 1. Então, o nosso objetivo nesse momento é apresentar o funcionamento da disciplina, os assuntos que são estudados na Físico-Química 1, certo? Nosso trabalho vai ser em modalidade de ensino remoto, o que não é o ideal, mas dá para fazer um bom trabalho também. Então, queria conversar com vocês como é que a disciplina vai funcionar. Primeira coisa, como é que nós vamos manter contato? Como é que vai funcionar nesse aspecto de comunicação? Gente, nós vamos ter, sempre que houver alguma mensagem importante, algum aviso, lembre que nós temos um espaço no Moodle, certo? E lá no Moodle eu muitas vezes disparo algumas mensagens no fórum que vai cair no e-mail de vocês, certo? Isso aí nem sempre é a forma mais rápida da gente se comunicar, então por isso eu também estou abrindo um grupo no WhatsApp, certo? Então eu vou deixar no muro para vocês o link, né? Vocês podem entrar no grupo e em alguns momentos, né, se houver necessidade, também vamos usar o Zoom, certo? Uma ferramenta aí que acredito que a maioria já deve estar familiarizado. E eu não pretendo usar a ferramenta do Zoom, as videoconferências do Zoom, como a nossa aula do dia a dia, certo? Eu acho mais interessante gravar e colocar no YouTube alguns materiais e fazer algumas videoconferências no Zoom na medida em que houver necessidade, certo? Então, o Zoom a gente vai usar, né, conforme a necessidade. Então, tá. Acho que a maneira mais ágil da gente se comunicar vai ser o grupo de WhatsApp. Então, recomendo fortemente a todos que entrem ali no grupo, que está lá o link disponível no Moodle, tá bem? Pessoal, com relação aos conteúdos que a gente trabalha na disciplina, certo? Como é que vai ser trabalhado? Como é que vai ser oferecido esse conteúdo? Como é que vai chegar até vocês? Bom, pessoal, vai ter, então, como eu estava falando, né, alguns vídeos, certo? Muitas vezes vão ser gravações que eu faço na tela do computador, em que eu vou discutindo e desenvolvendo algumas coisas com vocês. Esses vídeos poderão ser complementados com textos, né? Pode ser livro, algum artigo, alguma outra referência, certo? Isso aí vai ser oferecido lá para vocês. A própria bibliografia, né, é uma parte importante também. E assim por diante, né, outros materiais conforme a necessidade no Moodle. Tá? Eles podem estar hospedados no próprio Moodle ou então o link para encaminhar vocês vai estar colocado lá e eu vou adicionando coisas no Moodle conforme vai passando o tempo aí do nosso semestre. Tudo bem? Então é bem importante que vocês peguem, façam o estudo dos materiais que são enviados. Por exemplo, se tem algum vídeo que eu coloco lá, certamente não vai ser só olhar o vídeo, ah tá, olhei casualmente, assim, tá tudo bem. Não, não, não. Você vai estudar aquilo ali realmente, você vai pegar um caderno, vai ter muitas vezes que eu vou chegar e eu vou fazer, olha só, se tu entendeu bem isso aqui, pausa o vídeo e faz esse exercício que eu estou colocando na tela. Ah, ele vai pausar o vídeo, vai fazer a tua resolução e depois eu mostro também, né, qual seria a resposta, como é que é o desenvolvimento, coisas assim, certo? Bom, além disso, temos a questão, né,
da avaliação. Como é que funciona a avaliação nessa disciplina? Vai ter prova, não vai ter prova, vai ter o quê? Gente, nossa disciplina, funcionando na modalidade remota, ela vai ter uma avaliação centrada na participação e a realização das atividades, certo? Você pode, então, encontrar na área Moodle, eu vou colocando assim junto ao material de cada aula, muitas vezes exercícios, alguns testes, algumas outras atividades, eventualmente talvez alguns pequenos trabalhos e assim por diante, certo? Então, nessa parte de exercícios e testes, por exemplo, muito do nosso material vai ter já a correção automática na própria ferramenta Moodle. Muitas vezes são questões que envolvem um cálculo ou apenas uma resposta ali, numa questão de múltipla escolha. Então o sistema mesmo já faz a correção e tu já tem um retorno rapidamente. A diferença entre alguns exercícios e os testes é que vai ter exercícios que vão ser colocados lá e vocês podem tentar várias vezes. É mais no sentido de vocês estarem aprendendo e vendo que conseguem fazer, né, tudo o que se espera no nosso conteúdo programático. Os testes não, né? A ideia de fazer os testes é que a gente vai utilizar os testes para retomar vários conhecimentos, desde o que foi visto há poucos dias ou até há mais tempo, certo? Então esses testes, eles não vão ser inúmeras tentativas que tu vai fazer. Então você tem que se preparar bem e aí vai lá e faz o teste. Trabalhos, etc., a gente discute conforme o caso, certo? Algumas atividades você talvez vai utilizar uma planilha com o Excel para desenvolver um cálculo um pouquinho mais complexo e assim por diante, certo? Se houver perguntas aí, não hesita aí em perguntar, né? Tira essas dúvidas que houver, conversa comigo, bota lá no grupo de WhatsApp a tua pergunta, que for o caso, e a gente resolve. Lembra de olhar na área Moodle, você tem lá o plano da disciplina, certo? Quem conseguir finalizar o semestre com média 7 ou melhor, automaticamente aprovado. Porém, se você não ficar com 7, ficar um pouco abaixo, né, entre 4 e 7, você poderá vir a fazer então uma prova de G2. Aí sim será uma avaliação que envolve uma prova. Espero que ninguém pegue G2, mas se for preciso, né, então a gente vai organizar essa prova aí de alguma maneira, certo? Semestre passado ninguém precisou fazer G2 nessa fisicoquímica aqui. E é uma questão de se dedicar, não deixar acumular muito e sempre procurar ajuda para resolver as dúvidas que permanecer. Tá legal? Então tá. Gente, passando a questão dos assuntos que são trabalhados aqui, a Físico-Química 1 ela se concentra em dois polos, a gente poderia dizer, né? O estudo dos gases e o estudo da termodinâmica, os fundamentos da termodinâmica. Não é um estudo super avançado, é um estudo bem introdutório para a gente começar a ter os conceitos da termodinâmica, a gente começar a trabalhar com ela. Fechou? Então, acredito que vocês tenham já ideia, né? Possivelmente vocês tenham ideia de o quanto esses dois assuntos são importantes, são muito importantes do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da indústria. E se alguém tem alguma dúvida, pode ver aqui, ó, os gases estão presentes no cotidiano. Olha quantas situações em que os gases
são utilizados, né? Aqui o gás liquefeito de petróleo que alimenta as cozinhas de um edifício residencial. Aqui, ar quente é o gás, ou nesse outro balão aqui, hélio, né? Então você tem a possibilidade de fazer balões flutuarem nos céus por meio de gases. E aí, por que o hélio e não outro gás? Bom, tem alguma coisa a ver com a densidade dele. Por que o ar quente e não alguma outra situação? Por que o ar tem que estar quente? Bom, porque o calor faz acontecer alguma coisa. Então, as propriedades do gás mudam de acordo com variáveis como pressão, temperatura e assim por diante. Você tem na indústria o gás natural, que é importantíssimo hoje, né? Um combustível super necessário. Ele é transportado em navios com esses tanques em que ele está liquefeito. Ele está numa temperatura baixíssima e diferente do gás liquefeito de petróleo, né? O gás liquefeito de petróleo está liquefeito dentro do cilindro a temperatura ambiente. O gás natural não, ele só pode ser liquefeito em temperaturas muito baixas. Se você estivesse lidando a temperatura ambiente, era impossível transformar ele em um líquido, que é um fenômeno, né, interessante. Aqui você tem uma cratera chamada Porta do Inferno, que é uma jazida de gás natural, que tinha uma caverna subterrânea cheia de gás que colapsou e colocaram fogo nela. Então, ela fica queimando, ela está queimando assim desde os anos 70. Então, de novo, né, como é que são os processos aí físicos e químicos dos gases. Aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma situação bem interessante. Você tem um gás que se apresenta em duas fases, ele está em alta pressão, aqui tem uma parte líquida e uma parte gasosa por cima. Então, mais ou menos que nem o gás liquefeito de petróleo dentro de um cilindro. Agora, se você aumentar um pouquinho a temperatura, se torna esse fluido com aparência nebulosa, uma aparência assim leitosa, e aquecendo um pouquinho mais, deixa de existir duas fases. Uma coisa interessante, né, que aqui nós temos então o que a gente chama de fluido supercrítico. Então, acima de uma certa temperatura é impossível existir líquido e gás em equilíbrio. Abaixo passa a existir os dois estados físicos, né? Então, isso aqui tem bastante aplicação industrial. Os fluidos supercríticos, eles têm um pouco de características de gás e um pouco das características dos líquidos, então eles acabam sendo muito usados na indústria, né, para, enfim, inúmeras aplicações. A gente vai ver isso também. Então aqui, gente, só situando novamente, né, a gente começa, nossa porta de entrada é entender as propriedades dos gases. Uma vez que a gente entende mais ou menos o que é um gás, como é que ele se comporta, a gente pode equacionar alguns modelos matemáticos para descrever o que um gás vai fazer ou deixar de fazer em determinada condição. Determinada temperatura, pressão, volume, essas coisas. Então aqui esses modelos matemáticos, você desdobra, talvez o modelo mais conhecido, o modelo chamado gás ideal. O gás ideal é um modelo, não é um gás real, certo? Os gases reais seriam aqueles gases que realmente existem no mundo, por exemplo, o oxigênio que está no ar que tu respira, é um gás real. O modelo ideal é uma tentativa de descrever com equações o que um gás faz ou deixa de fazer. Só que o modelo do gás ideal às vezes não é suficiente, então você tem modelos melhores, certo? Então outros modelos em que o gás deixa de ser considerado como o modelo mais simples, que é o ideal, e passa a incorporar alguns efeitos adicionais. Então, modelos que a gente diz não ideais. Outro ponto, né, é que você pode começar a analisar como é que é a estrutura dos gases por dentro.
Como assim por dentro? Eu quero dizer o nível microscópico, certo? Então, o nível dos átomos, das moléculas. O que os átomos de um gás fazem, as moléculas de um gás fazem? Bom, elas se movem. Tá, mas como é que é esse movimento? Que características isso implica? Bom, se movem, né? As partículas se movem de tal e tal maneira. Isso implica que tem energia cinética dessas partículas, essas partículas colidem entre si e assim por diante. Então, tudo isso leva a questões relacionadas à energia envolvida, certo? Nos processos com gases, que é tudo que a termodinâmica foi feita para trabalhar, certo? Então, com a termodinâmica a gente vai entender a energia envolvida em várias transformações dos sistemas materiais, seja gasosos ou não, mas os gases são uma boa porta de entrada aqui para uma série de conceitos da termodinâmica. Então, por isso, né, a gente vai trabalhar essas duas coisas meio que ao mesmo tempo. Então, a termodinâmica tem muito a ver com questões de você lidar com algo que é quente, algo que é mais frio, e entre uma coisa quente e uma fria, você tem correntes de calor, você tem a possibilidade de realizar um trabalho, porque, por exemplo, aqui um fluido dentro de um cilindro, ele pode aumentar de volume ou diminuir, dependendo do contato com um corpo mais quente ou um corpo mais frio. Aqui, nesse cilindro, a ideia é que, por exemplo, esse fluido, esse líquido que está aqui, ele pode evaporar mediante aquecimento e forçar essa parte sólida a se mover. Então você tem trabalho mecânico sendo obtido a partir do calor dessa chama. Então a termodinâmica discute esse tipo de coisa. Na verdade, a termodinâmica começou preocupada com esse tipo de questão. Isso aqui é uma máquina antiga, uma máquina a vapor antiga, está no museu. A Revolução Industrial utilizou conceitos da termodinâmica para aprimorar as máquinas a vapor. E até hoje, né, se continua utilizando aqui uma turbina, e são conceitos termodinâmicos que a gente usa para planejar, para calcular, para entender esses dispositivos. Na natureza também, você utiliza a termodinâmica para explicar uma série de processos. Aqui no furacão, né, falta de satélite, um furacão na região do Caribe, e vocês sabem que um furacão tem ventos, né, de alta velocidade, causa uma devastação enorme. De onde vem toda aquela energia? Bom, de novo, né, é processo termodinâmico, envolvendo regiões mais quentes, regiões mais frias, diferenças de pressão surgem daí e movimento, né, massas de ar começam a se deslocar, ganham movimento, então daí surge todos os efeitos, a energia que vai aparecer na devastação por onde o furacão passar. Então tem que lidar com o aspecto termodinâmico para entender. Aqui um dos grandes nomes da termodinâmica, Sadi Carnot. Existe até uma unidade de entropia, foi proposto aí homenagear o nome de Carnot pela grande relevância do trabalho dele na formulação da termodinâmica clássica. É um dos grandes nomes aí da termodinâmica, certo? Um francês, viveu de 1796 até 1832. Não viveu muito, mas foi bem importante a contribuição que ele deu. Mas então é isso, tá? Não quero me demorar muito, gente. Espero que tenham tido aí uma ideia do que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar. Gente, me procurem aí no que for preciso, tá? A gente vai conversando e resolvendo qualquer dúvida, certo? Então tá, um abraço.